Shalom, queridos, boa noite, a paz do Eterno. O Eterno nos abençoe. Bendito seja o Eterno. Debaixo de muita luta, estamos aqui. Oramos aqui fortemente aqui embaixo, depois que acabei a oração, a internet voltou. Enfim, foi luta para chegar aqui hoje, amém? Mas Deus sabe todas as coisas. O combate é grande, a luta é grande, mas a vitória é do povo do Eterno. Eu tinha uma outra palavra para trazer, vou trazer amanhã, ou na sexta-feira, já está ali. Mas quando eu estava orando aqui embaixo, agora eu minha esposa e minha filha, Deus me trouxe uma palavra. Eu não vou demorar nessa live, mas eu quero deixar uma palavra do Senhor para vocês nessa noite. Neemias, capítulo 12. Justamente a palavra que o Senhor me deu e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Eu peço que, irmãos, a live, eu estava orando aqui, eu vi 3 satanistas reunidos, se unindo para lançar encantamento. Eu sei, irmãos, que maldição sem causa não pega, mas são combates espirituais. Todos os homens de Deus tiveram esse combate. Então é importante você orar por esse trabalho. É importante nós estarmos debaixo de jejum e oração. Não tem como nós não fazermos isso. Chegou o tempo de nós termos uma maior responsabilidade com o reino de Deus. Todos nós, por mais que passamos luta, não chega perto da luta que passaram. E o nosso trabalho não chega perto do que os nossos irmãos passaram, ou viveram, né? Então, que nós possamos realmente ter esse compromisso real com Deus, de estarmos unidos nesse propósito. Amém? Não esse áudio, essa mensagem chega em muitos lugares. Lugares que jamais, talvez, eu irei. Talvez nem você irá. Amém? Por exemplo, nossa voz chega na Angola, chega na Holanda. Como que eu ia estar lá na Holanda, lá pregando? Como eu estaria na Angola? Então, por estarmos levando a palavra do Altíssimo, é um trabalho muito importante, as almas conhecerem a palavra do Eterno. Então, ore, jejue, busque, para que o Eterno venha dar vitória nesse trabalho. Amém? Que é um trabalho do Eterno. Conto com vocês. Eu quero falar da dedicação dos muros, para vocês entenderem. Capítulo 12, versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-lo vir, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos neotofatitas, como também de Bet-Gilgal e todos os campos de Geba. Enfim, restauração dos muros. Tem outros textos que eu poderia falar, mas o que eu quero dizer? Como é que é essa história aqui? O povo foi para a Babilônia. Todos sabem a história, o povo pecou, transgrediu, o Eterno enviou o cativeiro babilônico, eles foram para a Babilônia, passaram 70 anos lá, então chegou o tempo de voltarem, retornarem, então techuvá, retornarem. Então quando eles chegaram em Jerusalém, quando Nabucodonosor foi para poder levá-los cativos, ele destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu os muros, destruiu tudo. Então eles precisavam fazer um trabalho de quê? Restauração. Então techuvá tem a ver com restauração. Por isso que nós falamos de restauração, techuvá. Tem sinônimos. Por quê? Você restaurar o culto a Yahvé, a Yahuwah, a Yehová. Quem viu o vídeo de hoje vai saber o que eu estou falando. Então, é importante nós restaurarmos o trabalho. Então, quando falamos de muros, muros fala de proteção. Precisamos fechar as brechas. Um pequeno rasgo no muro pode prejudicar toda a sua vida. Então é muito importante você... O muro fala do quê? O muro cercava a cidade contra o quê? Contra o inimigo. Para o quê? Para quem está dentro da cidade, o quê? Está o quê?
com proteção. Então, muro fala disso. Proteção. E brechas no muro é o quê? É deixar brechas para o inimigo entrar, ou ter possibilidade de entrar. Então, fechar as brechas do muro é ver aonde na nossa vida nós estamos dando lugar ao nosso inimigo. Não podemos dar brecha. Vai haver algumas situações que, às vezes, por descuido, por emoção, às vezes, por algum motivo humano, às vezes acabamos errando. Mas o que você tem que fazer? Errou, se conserta o quanto antes. Não deixe para amanhã o conserto que é para ser feito hoje. Não deixe para restaurar o teu muro, meu irmão, amanhã. Faça agora. Vai ser normal, por exemplo, você discutir com sua esposa, com seu marido, coisas corriqueiras da vida, situações que o próprio inimigo traz para poder trazer a dificuldade, mas errar faz parte do ser humano. Viver caído, não. Então, errou, corrige-se. Não deixe entrar mágoa no coração, não deixe entrar rancor, sabe? Sempre, se for preciso você ir pedir perdão, peça. Não tenha vergonha de se humilhar. Os humilhados são exaltados. Peça perdão quantas vezes for. Sabe? O Yeshua falou, se teu irmão visse... Pedro perguntou, quantas vezes perdoa meu irmão? 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7. Quer dizer o quê? Infinitamente. Se o indivíduo se arrependeu, é porque ele quer consertar. Então, o que nós precisamos fazer? Restaurar esse muro na nossa vida e não dar brecha. Eu quero ser usado por Deus. Então, constrói esse muro. Porque não tem como você estar fazendo algo se você não estiver preparado. Você pode se machucar. Então, é muito importante essa restauração. Eu me lembro que eu estava naquela coisa de novo convertido e Deus usava as pessoas e dizia assim, os muros, fecha as brechas. Quer dizer o quê? Faltava coisas que eu tinha que tirar. Às vezes as coisas que o diabo usa parece que é inofensiva. Isso aqui não faz tão mal, não, mas é aquilo ali que está abrindo uma brechinha no muro para se tornar uma brecha maior para se introduzir o pior dentro do seu lar. Então, não dê nem sequer uma brechinha. Fecha logo, fecha logo. Às vezes, por descuido, às vezes, por sermos humanos, evidentemente, vamos errar, mas tenha essa sabedoria de estar revisando o muro. Por exemplo, com certeza existem os sentinelas que tem que fazer o quê? Rodar o muro para ver se tem alguma brecha. Para quê? Se tiver brecha, o inimigo entra. É igual a porta da igreja quando está aberta, o cachorro entra. Quer dizer o quê? Está aberto? Vou entrar. Então o inimigo ele precisa de um espaço. Então o que os sentinelas fazem? O que os servos fazem? Percorre o muro para ver se tem alguma brecha, se está direitinho. É igual cerca. Você tem que ver a cerca, revisar a cerca para ver se a cerca tem algum buraco, para ver para passar um bicho. Então, muro fala disso. Então, você não dê brecha para o inimigo. Porque uma vez que ele entra, ele destrói, ele causa dor. Então, vamos fazer isso na nossa vida. Então, nós precisamos restaurar cada dia. Se você errou hoje, peça perdão hoje. As lutas vão vir. Ninguém está imune de errar. Agora, temos que ter a consciência que precisamos a cada dia mudar. E a cada dia, se preciso for, se arrepender, se preciso for, pedir perdão. Não deixar. Peça perdão. Amém? Por isso, eu quero dizer para os meus amados irmãos, os irmãos, em Yeshua, me perdoe por alguma coisa. Amém? Talvez às vezes as pessoas podem ficar chateadas pelo jeito de eu falar, às vezes eu falo de forma mais firme, mas eu quero dizer para os irmãos, todos que me acompanham. Tem pessoas que vêm e vai, mas tem aqueles que acompanham há anos. Tem irmãos aqui que me acompanham há anos. Todos os tipos de palavra que eu der, eu vou dar debaixo da palavra, e não, ainda que seja de forma enérgica, e de uma forma que as pessoas podem interpretar dura,
mas é com amor, porque eu amo as almas que Deus tem me trago para eu ajudar. Então, esses muros da nossa vida. Às vezes, irmãos, eu fui no monte uma vez. Quando eu cheguei no monte, o senhor falou assim para mim, eu tinha assinatura da Netflix. O senhor falou assim para mim, tira a assinatura. Mas não tem quando você ouve, mas você não quer acreditar. Você não quer acreditar? Você sabe que Deus está falando com você. Ele falou comigo, não falou, usou alguém não, falou comigo mesmo. Passou um tempo, ainda permaneci com a assinatura, mas eu tirei, obedeci. Mas depois que você para olhar, você pensa o seguinte: é inofensivo, parece. O quanto que aquilo toma espaço, lugar da oração, da leitura. O entretenimento é uma ferramenta do diabo. Irmãos, por quê? O tempo que você às vezes está gastando numa série de 15 capítulos, você está lendo 15 capítulos da Bíblia. Cada série, 40 minutos. E às vezes você está ali para dar uma relaxada, porque você está cansado, trabalhou o dia inteiro, você senta. Aí você fica ali, mas quando você vê, você passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E o que acontece? Às vezes você está vendo até algo que não é ruim, às vezes você está vendo um documentário, né? Mas aquilo está consumindo o teu tempo. Irmãos, e o principal que Yeshua falou, agora a preocupação de Yeshua, se as pessoas estavam orando, se as pessoas estavam aprendendo a palavra. Então, oração, aprender a palavra, cumprir as mitzvot, é o que tem que consumir o teu tempo. Você tem que se envolver com as coisas de Deus. Você vai perceber que daqui a algum tempo você está mais espiritual. Daqui a algum tempo você está entendendo melhor a palavra. Imagine se eu não dedicasse tempo a ler, se eu não dedicasse tempo a estudar, eu não poderia estar aqui falando a palavra, porque eu não ia saber falar. Então, o tempo que nós temos tem que ser usado de forma correta. Aí, às vezes, por causa de uma Netflix, sem querer lá, você passa num filme e acaba vendo, às vezes, algo que não deve ver. Amém? Às vezes, vendo algo que, para um servo de Deus, não é lícito. Então, essas brechas do muro precisa ser fechado na sua vida. Como? Através da palavra, irmãos. E a restauração, eu lembro que Neemias e Esdras, né? Esdras é o escriba, Neemias teve um momento que havia opositores, né? Aqui quando você vê os opositores à restauração. Por quê? Porque eles, os inimigos, não estavam satisfeitos com essa restauração. Nessa restauração, a Torá foi ensinado, eles largaram os pecados, largaram mulheres gentílicas que eles haviam casado. A restauração envolveu toda a vida deles. Houve uma renúncia para essa restauração do culto a Deus. Então, irmãos, tem que haver renúncia na nossa vida. Então, aqui quando nós vamos ver, Neemias, Esdras confessa, porque Neemias e Esdras seria o mesmo livro, né? É aqui no capítulo 10 de Esdras, os israelitas despedem as suas mulheres hetéias, transgressão da lei casar com mulheres estrangeiras, e Esdras faz uma oração pedindo perdão pelos seus pecados. Então ali há uma restauração em todas as áreas da vida do judeu. E é necessário ver tudo isso para que possamos o quê? Estarmos agradando a Deus. Eu quero aqui, eu vou ler um texto. Eu ia trazer essa palavra amanhã, mas dá para eu introduzir nessa mensagem aqui da restauração algo muito interessante. Pretendo não demorar, mas deixa o Eterno trabalhar. Josué, capítulo 7, foi a mensagem que eu ia trazer hoje, antes de haver essa queda da internet. Mas, irmãos, foi bom a internet ter caído, porque eu fui orar. Eu orei aqui em cima primeiro, busquei o Eterno, Deus falou para mim orar, eu orei.
O Eterno falou para mim orar, eu orei, aí vi, né, tive visões, aí desci lá embaixo para orar, né, pedindo fortalecimento, ungi a casa como eu indiquei aos irmãos. Irmão, leva a sério o que o Eterno fala. Se você não acredita, eu te respeito, mas quem acredita sabe o que eu estou falando. Quando o Eterno falar, faz, não deixa para amanhã não. Vai lá e unja a sua casa. Faça a tua parte. Nós estamos lutando com hostes malignas, com dominadores, com principados e potestades. Então nós precisamos nos fortalecer. Amém? Então é importante isso. Então faça o que o Eterno tem falado. Então eu estava programado aqui, estava tudo certinho. Aí eu tomei banho, saí, me arrumei. Quando eu cheguei aqui não tinha internet. A internet havia caído. Então é um combate espiritual. E eu peço vocês, quando estiverem aqui assistindo a live, fiquem em espírito de oração. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos em guerra. Nós estamos levando a palavra para todos os lugares que você possa imaginar. Fora do país, em lugares que as pessoas não têm acesso a esse conteúdo. Então, fica em espírito. Porque às vezes pode chegar aqui pessoas do outro lado. E é importante você estar ligado no espiritual, orando, como a irmã Rosângela está sempre orando aqui. Às vezes ela não está escrevendo aqui porque ela está em espírito lá orando. Irmãos, não é só letra. Temos a parte espiritual que é importantíssimo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, é o Espírito do Santo. Então é necessário ter vida de oração, né? Yatsébia. É necessário ter vida no altar. Rebai Osmar. Aleluia. O Eterno quer salvar. Ele não quer só te dar conhecimento. O propósito não é só levar um conteúdo de conhecimento. O propósito, meu irmão, é levar a palavra e a salvação. Amém? É importante você ouvir isso. Amém? Josué capítulo 7 vai falar de algo que aconteceu. Rebrastou, roubou chamar. No capítulo 7, está escrito assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira de Yahua se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Yehoshua, Josué, de Jericó, alguns homens a Ai. Ai significa, a cidade de Ai, a palavra Ai significa aqui um monte de lixo. É o nome da cidade. Que está junto a Bet-Avem, ao oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Yehoshua, Josué, e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. De fato, eram poucos inimigos. Era a vitória certa. Era a vitória garantida. Era vencer, era fácil a vitória. Então, os militares ali, eles estavam corretos no conselho, não precisa subir muita gente não, 3 mil homens resolve a questão, era um povo pacato, era só chegar ali e derrotar e ponto final e vir com vitória, sem percas de ninguém, era vencer. Só que Acã havia tomado daquilo que o Senhor havia dito para não tomar. Deuteronômio capítulo 7. Não usufruir da prata e do ouro da idolatria. Depois você pode ler lá Deuteronômio 7. Eu vou pegar aqui o livro que eu reservei aqui. Bom, dos mandamentos negativos, não usufruir de ornamentos de idolatria, conforme está escrito: não cobiçarás a prata, o ouro que estão sobre eles. Devarim 7:25, das mitzvot, um dos mandamentos, tá? Foram o Acã quebrou essa mitzvah aqui. Ele foi lá e pegou daquilo que era para ser destruído.
Então a palavra aqui, daquilo que condenado, a palavra quer dizer destruído. Não era para usufruir. Não é. Ai, a sépia, rabá, yabá. É a mesma coisa que usufruir de dinheiro ilícito. Então aqui, o Eterno está dizendo que não podia usufruir porque aquilo é amaldiçoado. Então Acã, com olho, ele foi lá e tomou. O que aconteceu? Eles foram ferir Ai e eles foram feridos e fugiram. Eles foram derrotados. Era só vitória, era só conquistar, mas havia pecado ali. Na Iabá, Reba Yosma, algo que era fácil se tornou difícil. Não precisava haver derrota naquele dia, mas houve derrota. Por causa de que? Brecha. Por causa de que? Pecado. Enquanto o pecado não foi revelado e não houve ali uma limpeza, Rebanoshma Yabá, eles não venceram. Ai só foi derrotada quando Josué foi, por revelação do Eterno, encontrou ali o criminoso. Mas há um detalhe aqui muito importante que você deve ler em casa depois, Shemaya, Tsébia. É preciso você ler, você vai entender. Olha como que o Eterno disse para Josué. Disse Josué ao Eterno: Yahweh Elohim, por que fizeste este povo passar o Jordão? Ele vai lamentar por que o povo perdeu, porque Josué não está entendendo. Olha só, Josué não viu o que estava acontecendo. É lá para dar sébia. Ele foi questionar, trouxeste-nos aqui para morrer? Josué não sabia que havia pecado ali. Veja só, o homem de Deus não sabia que dentro do grupo dele, Lamantorassai, havia ali coisa errada. Havia pecado. Enquanto houvesse pecado ali, o povo ia ser derrotado. E o homem de Deus não sabia. Aí o Eterno vai responder. Então disse o Eterno a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel, versículo 11, pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam, até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir ou prevalecer. Aos seus inimigos vieram as costas diante dele. Quer dizer o quê? Por causa do pecado, o povo não resistiu. O povo perdeu. O povo não venceu. Meu amigo, se tiver pecado, não vai ter vitória. Se tiver coisa amaldiçoada dentro da sua casa, alabracébia. Essa palavra que eu ia trazer hoje, o inimigo tentou de tudo para não trazer essa mensagem. Se tiver coisa condenada dentro da sua casa, a vitória vai demorar. Enquanto tu não pegar e tirar tudo, Ramandarábia, de dentro do seu lar, tirar de dentro da sua casa, a vitória não vai vir. E você não está entendendo por que as coisas não estão acontecendo. Tem coisa oculta. Tem coisa dedicada a ídolo. Tem coisa condenado. Então, tira. Como que vai entender isso? O Eterno revelando pela palavra, você vendo. Analisa o que está dentro da sua casa, ora. E vê se é do Eterno. Arábia, Nai. Então, é da Bracandarábia. Pelo que os filhos de Israel não puderam prevalecer. Então, no versículo 13, dispõe de santifica o povo e diz: santificai-os pela manhã, porque assim diz Yahweh Elohim de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Enquanto não tirar, não vai ter vitória. Deplas, tu me quer menevácia. Enquanto isso estiver dentro da sua casa, Eremenépias, não vai ter vitória na sua vida. Tira o poste ídolo. Ei, Atsur, Harabá, tira. Tira aquilo que não é do Eterno de dentro da sua casa. Isso está atrapalhando sua vida. Isso está atrapalhando a bênção chegar. Por isso está sendo derrotado, porque tem brecha.
porque está deixando brecha. É tempo de restaurar o muro da sua vida. Quer ter espiritualidade, quer ver Deus falar, quer que Deus liberta filho, quer que a porta se abre. Então faça o que tem que ser feito. O Eterno te dará sabedoria. Pela manhã, vós chegareis segundo as vossas tribos. Será a tribo que o Senhor designar. Era muito fácil chegar e falar, é o Acã. Mas o Eterno não fez isso. Por que será? Primeiro ele chama a tribo, famílias, a casa. Ele vai chamando em ordem. Olha como que é interessante o Eterno. O que o Eterno quer fazer aqui? Ele podia ter falado, é o Acã que está com o que é condenado, mas ele não fala o nome do Acã. Ele cria um processo que, olha como que Acã, ele foi de dura cerviz. Como que Acã foi teimoso. Como que Acã não teve temor. Porque agora já era para ele ter se levantado falando, eu pequei contra Deus. Era possível que ele tivesse sobrevivido. Aqui a ordem do Senhor era eliminar. Mas ele, olha como que o Eterno, ele é bom. Olha como foi. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, e tudo quanto estiver, porquanto violou a aliança do Senhor, fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Então ele era da tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu em Zebade. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Veja só. Primeiro das 12 tribos, olha só. O Eterno fez de se ajuntar todo aquele povo em volta de Josué, caiu na tribo de Judá. Depois da tribo de Judá, da família. Depois da família do homem. Depois chegou no Acã. Olha quantas vezes teve que ter o Eterno falar, mostrar, e o Acã calado. O Acã quietinho. O que Acã passou na cabeça dele? Eu vou passar ileso nisso. Não vou ser pego com esse pecado. Ninguém viu. Mas o Eterno fez isso para mostrar que ele era teimoso. Ele já era para ter se levantar. Fui eu. Eu pequei, me perdoa, Senhor. Esperou chamar a tribo de Judá, esperou chamar a família. É o texto que está dizendo, tribo de Judá. Depois caiu na família de Zeraitas, depois fez chegar a casa homem por homem, depois caiu a casa de Zabade, depois fez cair homem por homem e caiu em Acã. Então, quantas vezes Josué teve que tribo de Judá, família tal, homem tal, e ele não se manifesta. Amado, hoje é o tempo de limpar a sua casa. É tempo de purificar a sua vida. É tempo de restaurar o culto. Mas para restaurar o culto, tem que limpar. Por isso, muitas pessoas não estão prevalecendo. Por isso, muitas pessoas estão caídas e dormindo. Então, amados, preste atenção. Depois Josué foi lá, no capítulo 8 está escrito assim, Ai é destruída. Por quê? Não havia mais pecado. Quer vitória, filho? Anda na posição. Quer prevalecer? É posição. Quer prevalecer? Tira o pecado, tira o fermento da sua casa. Tira de dentro da sua casa, Edaiosma. Então, amados, vamos nos policiar. Então, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Quer prevalecer contra hostes malignas? Quer prevalecer contra satanista, principado, potestade? Vamos policiar a nossa vida. Restaurar esses muros, restaurar nossa casa, restaurar nossa vida, para que nós possamos ter condições de prestar um culto real e verdadeiro a Deus. Então, quando se volta para Jerusalém, tem que se restaurar os muros. Como está o muro da sua vida? Como está o muro da sua vida? Como está o teu culto pessoal a Deus? Você tem cultuado a Ele? Como tem deixado brecha, tem falado muito palavrão, tem estado na roda de escarnecedores,
Como tem sido a sua vida diante do Eterno? Está dando lugar ao vício? Está dando lugar à lascívia? Tira isso da sua vida. Quer vitória? Quer conquistar? Cumpra os mandamentos. Quer ser abençoado? Quer que a bênção te alcance? Irmãos, quando eu comecei a obedecer os mandamentos do Eterno, o Eterno começou a me abençoar. Nunca fiz campanha na minha vida para ser abençoado. Eu vou ser sincero, eu vim da roça. Eu nunca pensei em ter hoje um computador. Estou sendo muito sincero, dormia. A minha cama era escorada com 2 tijolos. Eu lembro, eu tinha 13 anos, era 2 tijolos, era um negócio assim. Eu lembro do quartinho até hoje, não sai da minha cabeça. A casa não era embolsada, era uma casa simples. Amém? Já contei para os irmãos. A minha, durante a minha vida inteira, a única vez que eu comia bem é quando eu estava na casa da minha avó, na casa da vovó. Eu não tinha assim, fartura na roça, apesar de ser roça, sabe? Então, infelizmente, irmãos, hoje, felizmente hoje, né? Infelizmente naquela época não tinha, mas felizmente agora, graças a Deus, depois que eu obedeci, o Eterno foi abrindo portas, o Eterno foi abençoando. Sabe, irmãos, eu já contei vários testemunhos, ainda que seja simples. Aquilo que eu não tinha, Deus me deu. Mas como que você fez isso? Obedecendo os mandamentos. Eu não barganho com Deus, não obedeço para ganhar coisas. Ele me prometeu antes de eu iniciar a Techuvá. Eu estava dentro da Assembleia de Deus quando ele disse que ia me abençoar. Ele falou para mim. Eu não cheguei, Deus me abençoa, me faça um homem rico. Eu não sou rico. Mas ele me prometeu grandes coisas. E tem se cumprido tudo que ele falou na minha vida. Ele disse que ia me dar conhecimento. Ele disse que as pessoas não entenderam o que ele ia fazer na minha vida. Ele falou que ia fazer. Tudo que ele tem falado, ele tem cumprido. Mas ele me prometeu antes mesmo. Mas quando nós começamos a dedicar, teve uma época que o Eterno falou, faça a minha obra e vereis a diferença. Quando ele chegou e disse para mim, através da minha esposa, vai lá e pede perdão à sua mãe. Sem nenhum receio, sem nenhum peso, eu fui pedir perdão à minha mãe. Eu achava que minha mãe que tinha que pedir perdão para mim. Mas eu fui lá e pedi perdão a ela, porque Deus falou, vai lá, tem portas trancadas por causa disso. Sabe, irmão? Tem portas fechadas. Então, tem muitas portas, é porque falta fechar essa brecha. Então, irmãos, não... Olhe para a sua vida, olhe o seu lado, olhe a sua história e vê se tem alguma pessoa magoada com você. Peça perdão, ainda que a pessoa que errou com você, não importa, vai pedir perdão. Não deixa a mágoa entrar. Tem pessoas que dizem assim, eu guardo muita mágoa. Meu filho, se tu guarda mágoa, a coisa está feia pro teu lado. Eu não consigo perdoar. Aí é impossível, você vai orar. Deus, quebra meu coração. Eu não estou conseguindo perdoar. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Aí você pode chegar diante do Eterno e pedir ajuda. Agora, tem pessoas que dizem, eu não perdoo. Não faça isso, gente. Como que o mundo hoje está tão mal, gente? O que está acontecendo? Né, esses tempos atrás, aqui conversando com alguns irmãos e conversando sobre assuntos, né, até mesmo sobre questões de tzedakah, você vê histórias de pessoas. Esses dias eu fiquei muito, muito chateado, até extravaguei, né, na ira. Na ira no sentido bom, não no sentido mal. Eu fico indignado com certas atitudes. A pessoa está doente, pede ajuda ao pastor, o pastor falou, cada um com a sua luta. Quando eu ouvi o irmão falar isso, eu falei, gente, cada um com a sua luta, tudo bem. A pessoa está operada, precisando de um remédio. Será que esse indivíduo não tem dó, não tem... Que é isso? E eu até falei com a minha esposa, eu falei, Rosângela, pastores que não estão tirando do bolso, eles estão administrando dinheiro dos outros. E mesmo assim, será que não pode ir lá comprar um remédio? Às vezes não é nem caro, gente. E eu fico pensando, gente, o que está acontecendo com o coração das pessoas? Sabe, coração, pessoas que... Você viu, aí o Yeshua conta a parábola do bom samaritano, quando o sacerdote, o levita, passou e viu a pessoa caída e não estendeu a mão.
Sabe? Então, você observa o que está acontecendo com o ser humano. Amado, se você quer que Deus habite na tua vida, você tem que ser na forma do jeito que ele quer. Irmãos, Deus continua perdoando pessoas que se arrependem. Prostituta, bandido, satanista. Se converter, Deus abraça a tua causa. Não importa o que você cometeu. E por que nós, às vezes, não temos esse coração aberto, né? Evidentemente, temos que ter sabedoria para lidar com as questões, mas Deus continua perdoando e resgatando pecadores, resgatando prostitutas, bandidos, ladrões. Deus continua salvando. E sabe, então nós precisamos entender todas essas questões. Aonde está o nosso coração? Será que está do lado realmente do que é certo? Ou nós estamos deixando nosso coração endurecer? Não deixe, irmãos, o coração endurecer. Não deixe a mágoa entrar dentro do seu coração. Amém? Que nós não venhamos a deixar isso acontecer. Então feche os muros. Veja só, algo que era para ser resolvido com 3.000 homens teve derrota, brecha, pecado. Sempre quando uma pessoa chega para mim, irmão Felipe, ora por mim, tô nessa situação assim, 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 eu falo assim, tem pecado? Tem pecado? Como assim não? Prostituição, idolatria, qualquer tipo de pecado nessa área. Tem pecado em prática? Porque o pecado está trazendo a brecha que está trazendo o caos. Eu vou orar por você, mas se você não parar de pecar, não adianta. A dor não vai embora, o caos não vai embora, a tristeza não vai embora, o mal não vai embora. Gente, não tem mágica. Tem posicionamento. Fechar brecha de muro é fechar brecha de muro. Tá ok? A oração resolve, ajuda, sim. Mas no caso de pecado, ali o texto está deixando muito claro que teve que ter atitude. A oração foi para pedir perdão a Deus, foi para Deus revelar, foi para clamar. Josué clamou, mas o Eterno falou: tem que mudar isso aí. Tira do vosso meio o que está errado. Então, Josué orou, o Eterno deu a instrução e teve que mudar a situação, para depois ir lá dentro de Ai e vencer Ai. Então, fica muito claro que você vai chegar para mim e vai me pedir a oração por situações que você está vivendo. Irmão, as portas se fecharam, tá tudo dando errado, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Aí eu vou perguntar, tem pecado? Ah, irmão, tem. Então como que faz aí? Você sabe o que tem que fazer, não sabe? Você quer mudar isso? Então veja aqui, a palavra arrependimento significa retornar. Quando João está falando arrependei-vos, e aqueles que ouviram queriam essa mudança, foram até João e foram batizar. Sabe, quando João viu que estava vindo fariseus, saduceus sendo batizados, João disse: raça de víboras, quem vos ensinou e citou a fugir da ira vindoura? Quer dizer o quê? Vocês não mudam, vocês não querem mudança, vocês querem brincar. Raça de víboras é por quê? Porque de fato eles não queriam arrepender-se. Eles queriam se livrar de uma possível condenação, mas não queriam a mudança. E para ter esse livramento da ira vindoura, tem que mudar. Então, o que acontece? O indivíduo que está em pecado, ele está em risco. Está em risco. Aí a pessoa chega para mim: oh, irmão Felipe, eu infelizmente, eu e minha namorada, nós ultrapassamos o sinal e nós pecamos. Você ora por mim? Tá. Em que oração que você quer? Ah, para ele perdoar a gente. Não, peraí. Você vai pedir ao Eterno para perdoar, tá? Mas o que você vai resolver aí? O ladrão, quando roubava, como era o retorno dele? Não era só me perdoa. Não. Ele tinha que devolver o valor roubado e pagar 1/5. Senão não é techuvá. Techuvá é ação, gente. Não é só falar com Deus, não. Roubou? Devolve o que roubou e paga a indenização pela Torá. Só ilustrando.
Quer dizer o quê? Enquanto não devolve o que é dos outros, enquanto não paga o que tem que pagar, continua adianta orar, gente. Então tem coisas que tem que ter mudança. A oração tem, sim, o fundamento, mas a ação anda junto. Então quer sair debaixo da maldição? Larga o pecado, ué. Ah, mas o diabo tá me atormentando. Quando você vai ver, tem brecha aqui, tem brecha ali, tem brecha lá, tem brecha aqui, tem brecha ali, tem brecha... Como que você quer que o diabo saia da carcunda? Como que quer que o diabo saia da mente? Eu dou a instrução, vou orar para Deus te ajudar. Meu amigo, mas se tu cruzar os braços, o anjo não vai vir aqui não, filho. Você acha que o anjo vai te forçar? Você acha que Deus vai te pegar no colo e vai fazer você mudar? Josué teve que ter atitude. Josué teve que impor. Então, amado, você que é chefe de família, você é responsável pelo teu lar. Só entra dentro do seu lar aquilo que você leva. Se você... Ah, mas hoje estamos no mundo... O mundo está diferente para quem é ímpio. Agora, para quem serve a Deus, continua a mesma questão. O homem continua sendo pai de família, continua sendo líder do lar. Continua. Porque se tá diferente a situação, gente, tem coisa errada. Se mulher tá mandando dentro de casa, isso eu entendo o feminismo lá fora. Para quem usa a Bíblia, feminismo não existe. Isso aqui não é machismo, eu tô falando de autoridade que Deus deu ao homem como líder do lar. Irmãos, se a sociedade pensa diferente da Bíblia, o problema é deles. A Bíblia fala que o homem continua sendo o roche. Se o homem é o roche, ponto final. Ué, ele é um homem da casa. Ah, mas eu não aceito isso não. É direito seu se separar, ué. É teu direito. Agora, o homem tem a responsabilidade de cumprir também o seu papel de homem, porque tem muito homem que não está cumprindo o seu papel também. Então, tem que ver essa conexão. Então, irmãos, eu sei que muitas pessoas vivem num mundo moderno, século XXI, bem diferente, né? Tudo diferente. Mas para Deus, Deus muda. Deus mudou o padrão de justiça dele, Deus mudou a moral, Deus mudou. É a sociedade que vem mudando, gente. Só vocês analisarem e ver que o homem tem mudado. Não é o eterno. Ele continua santo. A santidade é segundo o padrão que ele deixou, não segundo o padrão de hoje. Santidade é o que Deus disse que é. Aquilo que ele disse que não é, não é. Aquilo que ele disse que é, é. E acabou. Não é, o Papa pode falar uma coisa, o anticristo pode falar o que ele quiser. É o que o eterno determinou na sua bendita, inefável palavra. Amém? É desse jeito que é. Então, líder da casa, você que é o pai, ensina os seus filhos o caminho que ele tem que andar. Se seus filhos não conhecem Bíblia, o principal culpado é você. Me desculpa, irmãos, é sem curva mesmo, é reto. Se seus filhos não sabem nada da Bíblia, você tem que ensinar. Faz um culto no lar e ensina a palavra do Eterno, amém? Pelo menos uma vez por semana, ensina a Torá. Não sabe ensinar? Leia pelo menos. Leia. Não sei ler. Coloca os meus vídeos para ouvir. Pronto, não vai ter problema. Não sabe ler? Tem gente que não sabe ler, eu entendo. Tem gente que tem problema, tem pessoas que têm problema de vista. Aprendeu agora a caminhada no meio do caminho, no meio da vida. Eu vou entender. Não sabe ler? Hoje tem Bíblia em áudio. Coloca a Bíblia em áudio. Senta com a família. Vamos ouvir aqui o capítulo 1 de Atos. No outro dia, vamos ouvir o capítulo 2, na voz do Cid Moreira. Vai lá, ouve. Mesmo que seja uma linguagem de hoje, não importa. É melhor o básico do que nada. Quando você está com fome, é melhor ter arroz e feijão do que nada, não é? Então é melhor comer arroz e feijão. Não dá para ter um legume, uma picanha, né? Um peixe, um merluza frito, maravilhoso, né? Não, quando pode, a gente faz. Mas quando não dá arroz e feijão, sustenta para não morrer de fome, ué. Bom, mesmo que seja uma Bíblia simples, ouça. Coloque a palavra. Amém? Ore com sua família. Quantas vezes você já orou com sua família? Dá as mãos. Dá as mãos.
sua esposa, seus filhos. Faça uma oração diária. Você é responsável, não é o pastor, não. Hoje é muito fácil, é muito cômodo você colocar tudo nas costas do líder. Eu não estou defendendo eles, não. Que para mim, muitos deles não são líder coisa nenhuma. São empresários da fé. Mas existem homens de Deus ainda. Então, a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio 6,4 que o pai ensina o filho. Não o rabino. O rabino veio depois do cativeiro babilônico. É depois que vem. O sacerdote ensinava o povo, o pai ensinava dentro de casa. Eram os líderes das tribos. Entendeu? Então, pense nisso que eu estou falando. Fecha as brechas. O problema todo é que muitos pais estão envolvidos tanto com o trabalho, tanto em conquistar, e estão perdendo os seus debaixo do nariz. Como assim? A pessoa trabalha para ganhar, conquistar, às vezes dar uma boa vida para os filhos. Isso é legal. Os filhos têm tudo. Tem videogame de primeira, tem roupa de marca, tem bicicleta, tem carro, tem tudo, tem faculdade, mas não tem a palavra. Esse é o problema de alguns pais que estão saindo do foco, por muitas das vezes, pensar só no material. E eu vejo Yeshua preocupado com as almas, com as vidas, não nessa esfera. Eu estava vendo um vídeo antes dos vídeos que eu posto, eu estava vendo um comercial e eu achei muito interessante. Você talvez já viu nos meus vídeos. Aparece assim, uma linha, como se fosse uma corda, e a voz diz assim, imagine que essa linha seja sem fim. Aí mostra um pedacinho assim, vermelho, pequenininho, que seria a sua vida. Aí a voz, a pessoa que está narrando diz, você se preocupa mais com esse pedacinho dessa linha, dessa corda, em vez de estar pensando nessa aqui, que é infinita. Sabe o que eu entendo? Eu já pensei sobre isso. Nós se importamos com um pedaço da nossa história que é tão pequena, que é a vida aqui. Você já parou para pensar que, na verdade, o que nós fazemos em pouco tempo aqui é o que vai nos dar o que seremos aqui? Às vezes se preocupamos muito em ganhar aqui, comprar casa, ter carro, tudo aqui. Mas esqueça que essa linha é pequenininha. Imagine que aqui, essa caneta, seja a sua vida em vermelho. E isso aqui, imagine que não pare, seja para frente toda a vida. É a eternidade. Então muitas pessoas estão só pensando nessa ponta aqui. Ter aqui, viver aqui como se fosse viver para sempre. Então se preocupe, porque o que você está vivendo aqui, em vermelho aqui, vai ser o que você vai ser aqui. Então cada dia que você está vivendo é um dia que você tinha que empenhar para a tua eternidade. Infelizmente, a vida que Deus nos... felizmente, Deus nos deu a vida, mas infelizmente, usamos a vida que Deus nos deu de forma equivocada. Gastamos o nosso tempo, às vezes, não priorizando o que é. Isso não quer dizer que você não pode ter uma vida boa, ter uma casa, mas se esforçar toda a sua vida. Gente, eu vou ser muito sincero aqui. Tem pessoas que juntam, põe na caderneta. Ficam velhinhos, quando morre, fica lá. 50, 100 mil. Eu pergunto, às vezes, não usaram esse dinheiro que juntaram pro hoje. Yeshua falou na parábola daquele homem que tinha um celeiro pequeno, que já estava cheio. Ele pensou assim, vou derrubar esse, vou fazer um maior e vou encher o celeiro para ficar tranquilão, vou à minha aposentadoria. Yeshua falou, louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu darás? Então tem pessoas que juntam, às vezes privam de estudar para a própria vida dele,
Irmãos, eu investi mais de, vamos botar aqui uns 5 mil, 3, 4 mil de livro. Tudo da Techuvá aqui, eu vou dizer para os irmãos, mais ou menos para os irmãos terem ideia. Dá quase 10 mil de investimento, contando com livros e tudo que envolve Techuvá. Dá mais de 10 mil. Muito mais. Só, mas claro que o Eterno me deu condições, eu fui comprar um livro ali, compro dali, compro dali, compro dali, compro dali. Investe daqui, investe dali. Para quê? Para eu hoje estar equipado. Sabe, irmãos? Para quê? Para estar pregando a palavra. Aí quantas pessoas às vezes usam os recursos? Eu podia ter um carro, uma moto nova, mas a prioridade é eu conhecer sobre o eterno. Eu conhecer sobre as coisas do Altíssimo. Então tem pessoas que estão priorizando coisas que às vezes não te dá o retorno que você precisa. Irmão, você tem que investir na tua eternidade. Investe na tua eternidade. Faça o que tiver que fazer para a tua eternidade. Para o conhecimento da palavra. Eu não estou dizendo aí que você tem que pagar, não. Mas, por exemplo, comprar livros foi benéfico. Tudo que eu falo para vocês aqui está em livros. Aqui eu estou com 5, 6 livros aqui. Só aquela história dos hebreus ali custou R$200, a história dos hebreus. Mas eu comprei. Foi com dificuldade, foi. Cada livro que eu comprei desse foi na dificuldade. Foi. Eu podia estar botando esse valor na casa aqui, acabar de fazer a garagem, acabar de fazer outros lugares aqui, alguma coisa aqui. Mas eu investi no conhecimento. Por que no conhecimento? Esse conhecimento é um dinheiro bem gastado. Sabe por que é um dinheiro bem gastado? Porque eu tô cuidando da minha eternidade e estou ajudando pessoas. Tem preço ajudar uma alma a sair do fogo? Pessoas que já estavam indo para o inferno? Tem preço, irmãos? Não tem. Então, sabe, tudo que você faz em prol para ajudar almas é bem investido. Então, faça aquilo que tem que ser feito. Então, primeira coisa que você tem que fazer, na sua vida, você tem que investir na sua eternidade. Investir, que eu digo, não é você comprar lencinho de pastor, não é você bancar mercenário, é você estudar a palavra. Precisa de uma Bíblia melhor? Compra uma Bíblia melhor. Junta o dinheirinho, compra uma Bíblia me pergunta do professor Edson de Farias, aí, interlinear. Estude o hebraico. Cursinho de hebraico aí, direto de Israel, R$30 você aprende. O Efraim te ensina hebraico. Daqui a pouco você está lendo a Bíblia. Você não gosta de um curso? Compra uma gramática. Aprenda. Eu não nasci andando. Eu não sabia falar nada. Como que hoje eu ensino coisas sobre o hebraico? Eu sou matuto, irmãos. Eu não sou uma pessoa super sábia, não. Fui aprendendo. Nem ler eu sabia. Eu acho que ainda erro algumas coisas ainda. Quantas vezes minha esposa falou, tô falando errado isso aí. Sabe? Mas Deus vai moldando a sua vida. Deus vai trabalhando na sua vida. E você vai investindo no reino. Então, faça a vontade do Eterno. Faça. Perca, vamos dizer, né? Ganhe, né? Noites orando. Noites orando. Ore. Acordou 3 horas da manhã, o Eterno tá te chamando para orar. Ore até 6 horas da manhã, não consigo orar até 6 horas, ore até 3h30, não consigo. Meu pai, faz alguma coisa. Ore, busque. Sabe, irmãos, eu abri esse canal aqui no YouTube para compartilhar o que o Eterno me deu. Com muita alegria eu faço isso. Com muita devoção. Faço com amor. Chego aqui para compartilhar com vocês a palavra. Fico feliz quando vocês aprendem. Fico feliz quando vocês começam a ensinar outras pessoas. Porque eu não sou doutor e nem sou pastor. Eu sou irmão.
Estou aqui para compartilhar para que vocês também cresçam e vocês também dê frutos. E frutos não é para mim ou para você, é para o reino de Deus. Né? Paulo planta, ou Apolo planta, Paulo rega, Paulo planta, Apolo regra, e o Eterno dá o crescimento. Então, faça a vontade do Eterno. Amém? Fecha essas brechas da sua vida. Fecha. Eu sei que nós estamos numa geração muito difícil. A juventude hoje está muito difícil de lidar com os jovens. Até com as pessoas já adultas está difícil. Imagina com a juventude de hoje. Na nossa época não tinha todas essas portas para pecar, não, gente. Hoje tem muito. Hoje as possibilidades... Vou dar um exemplo para vocês. Para o jovem ver qualquer coisa de pornografia, ele tinha que ter 18 anos e ele tinha que gastar, tinha que comprar filme de adulto ou revista em banca. Hoje, no teu celular, é só você digitar, aparece. Hoje os jovens são massacrados pelas forças malignas. Um celular na mão de quem não tem preparo é uma arma. Gente, eu não entendo pais que dão celulares para os filhos. Me desculpe se tu faz isso, então me desculpe, mas não vou deixar de falar. Minha filha ganhou um celular com 18 anos. Eu tentei dar um tablet a ela com 16, com 17. Ela não me obedeceu, tomei. Com 18 anos eu dei um celular a ela. Mas eu avisei ela. Se eu não gostar de qualquer atitude, eu tomo. Irmãos, pode achar o que quiser de mim. Qualquer pessoa pode falar o que quiser. A filha é minha e eu ensino de acordo com os preceitos do Eterno. Eu comprei, não foi eu? Então eu sou responsável. Então eu já aviso ela. Eu tomo, hein? Você pode ter 18 anos, 20, 25, 30, 40. Você continua sendo minha filha. Não tem... Liderança patriarcal continua. Essa hierarquia está sendo consumida por essa geração que é insubmissa porque, infelizmente, né, os senhores do mundo bolaram um plano muito bem feito. Né? Leia lá o Protocolo de Sião, outros livros, vocês vão entender. Para o quê? Parar a família. Hoje o filho grita com o pai. Não pode, gente. Filho tem que entender. Não adianta. Gritou com o pai, perde bênção. Bateu boca com mãe, perde bênção. Não adianta. Não adianta depois ir para o culto adorar. Não adianta depois tá desonrando pai e mãe. O Eterno tá olhando e já está nos livros. Apocalipse, capítulo 20. Livros. Pai continua sendo pai. Pai e mãe tem que ser honrado pelos filhos. Amém? Você não vai obedecer um pai que manda você desviar da Torá. Agora, respeito, cuidar, ter como, né, ali o submissão, quando tá vivendo com os pais, tem que ser as regras dos pais. Então, hoje estou numa geração complicada. Então, eu dei um celular para minha filha com 18 anos. Ela vai fazer 19, tem um ano que ela deu esse celular a ela. Mas eu fico só olhando. Olha o que você posta. Olha o que você posta. Eu fico em cima. Ó, não gostei disso não, tira isso aí. Eu sou um pai enjoado, irmãos. Eu sei que essa geração, sabe? Mas você tem que ser assim. E se eu fizesse com meu filho... Não. Eu vejo o filho xingando o pai. Meu irmão, me desculpe. Eu não deixo o filho me xingar, não. Eu não dou nem brecha para isso. Eu sou enjoado. Sabe? Então, filho que xinga pai. Eu já vi muito isso. Xingando o pai. Irmãos, a Bíblia diz que quem não cuida dos filhos não pode guiar a comunidade. Tem que ter sob submissão. Não é isso? É ou não é? Tem que estar. Então a gente tem que estar sempre controlando os filhos, instruindo, ensinando, senão abre brecha. Então, tem pais dando um celular para filho de 8 anos. Me desculpe, irmãos.
que está acontecendo? Crianças com 4 anos, 5 anos com o celular na mão. O que é isso? Celular é um computador, gente. Vocês não notaram? Olha que o povo não nota isso, não. Celular é um computador. O smartphone é um computador. Smartphone tem tudo que tem no computador. Pais que dão celulares para os filhos. Filhos hoje, crianças hoje não brincam. Não brincam. Eu me lembro na minha juventude, eu brincava. Corria atrás de pipa, bola, pique, fazia coisa de criança. Hoje, crianças sabem mexer. Dá um celular numa criança de 8 anos, ela sabe mexer em tudo. As crianças já estão sendo dominadas pela tecnologia. Existe aí um estudo científico, né? Mostrou uma pesquisa, dependência. Crianças que se tu tirar o celular, brigam, gritam. Eu vi na reportagem que passou na televisão isso. Então, pai, você é responsável, o dinheiro é teu, você que está comprando. Ou é diferente? Seu filho trabalha? Não, quem compra? Ah, se eu não comprar, minha mulher compra. Então você tem coisa errada aí na casa aí, ó. A esposa tem que respeitar. E o problema todo, que a maioria dos casos de problema de casais, a esposa é crente, o marido é crente. Nós não estamos pregando para quem está lá fora, estamos pregando para quem está aqui dentro. Se seu marido falou que não é para comprar celular, não compra. Não, vou ouvir o meu esposo. É assim que a Bíblia ensina, gente. Se saiu disso, estava errado. Não adianta, pode orar, o céu não vai ouvir. Portas vão trancar mesmo. Casal que fica em divisão, o céu trava. Então, tem que haver o que o pai disse não vai sair. A mãe disse pode ir. Mas peraí, que história é essa, gente? Tem brecha, isso é pecado. Se o pai disse não pode sair, hoje não. Pai, eu quero, hoje não. Aí daqui a pouco o pai vai tomar banho. A filha, pode ir que eu resolvo com ele. Tá errado, minha irmã. Você conta a Bíblia, você tá contra a palavra. Isso é antibíblico. Antibíblico. Infelizmente, isso é loucura ensinar isso. Eu sou louco mesmo, né? Essa geração precisa ser educada pela palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, termino a live agora. Se forem educados pela palavra de Deus, o diabo não entra na tua casa. Vai ter uma família forte, o diabo não vai dominar e as coisas vão dar certo. O problema todo é que nós estamos saindo das nossas posições de origem. E nós estamos invertendo os valores e mudando as tarefas. E nós estamos perdendo os espaços que são nossos e estamos dando brecha para o inimigo. O pai a mãe pode não concordar com a opinião do pai, o filho pode discordar da opinião do pai. Mas se o pai falou assim, ó, hoje não vai ter isso, vai ter aquilo. Eu me lembro na minha infância, o pai do meu padrasto, muito sério, né, muito sério, respeitado, morreu com 90 e poucos anos. Eu nunca vi um filho do meu avô de criação. Eu nunca vi um filho dele falar alto, bater boca. Sim, senhor, benção, só via isso. Ele era um chefe mesmo. O que ele falava estava resolvido. E ele teve mais de 13 filhos. Todos submissos à orientação. Se converteu. Era um homem bom. Continuou sendo o líder da casa. E um exemplo, né? Se ele chegasse e desligasse a televisão, ninguém ligava mais não, irmãos. Se chegasse ali, desliga aí. Virava as costas, acabou. Desligou, tá acabado. Ninguém lhe metia a mão para ligar. Respeito. Hoje, aí, o próprio... Infelizmente, gente, eu estava aproveitando essa questão, o pastor Josué Orion estava falando que os filhos dele mudaram do dia para a noite. Os filhos começaram a ficar desobedientes, rebeldes, ele parou para ver, e aí Deus deu discernimento a ele. Ele comprou os DVDs da Walt Disney, é um império totalmente satânico. Ele fala no DVD,
Tem inclusive no YouTube. Ele queimou todas as fitas. Todas. Irmãos, observe comigo aqui. A televisão é uma porta de entrada. Internet também. Você come o que você permitir. Você tem um controle. Não precisa dizer que um servo de Deus não assiste programa A, programa B, programa C. Não te edifica, sai fora. Eu sei que às vezes, né, dá aquela amnésia na gente, a gente acaba vendo uma coisa, né, daqui a pouco, peraí, não posso ver isso aqui não, tô tirando. Acontece, às vezes você tá sentado e acaba vendo uma propaganda, só na propaganda já não te edifica. Aí você... Quanto mais você vai orando, mais você vai se santificando, mais enjoado você vai ficando. Pro lado bom. Então, o que acontece? Quanto mais se santifica, a Bíblia diz assim, que é santo santifique-se mais. Quer dizer o seguinte, você tirou a Netflix, amanhã você tira a TV, os programas, daqui a pouco aquele tempo que você gastava naquilo, no futebol, você está investindo no estudo. Daqui a pouco você está falando hebraico, porque você parou de ver 1h30 de futebol, 2 vezes na semana, 3 horas. 3 horas na semana que o indivíduo gasta vendo futebol. Quando ele assiste o time dele, quando ele assiste time dos outros, imagina, todo dia assistindo 1h30. Calcula, gente, 1h30 vezes 7. É simples assim. Quantas horas está sendo gastado, né? Então, é muito importante você saber o que está sendo feito. Então, Neemias estava ali, Esdras fechando os muros, restaurando o templo, restaurando o culto, fazendo techuvá. E o que eu estou falando aqui é techuvá. É techuvá. Mudar o seu armário. Como assim? Eu conheci pessoas que andavam seminua. Entrou pro caminho, começou a mudar as vestes. Porque não adianta. Tem o Espírito Santo mostrando tudo, me desculpa, gente. Não rola, não. Desculpa, é carne. O Espírito de Deus, primeira coisa. Irmãos, eu não sei se os irmãos percebem. Eu sou ano de calça. Quando tá muito quente, que aqui é laje, eu durmo às vezes de bermuda. Raramente. Aí o que eu fiz? Comprei umas calças finas para dormir. Eu não uso bermuda. Você não vai ver eu nunca na rua de bermuda. Nunca você vai ver. Sem camisa? Você não vai ver. Nunca, nunca, nunca. E uma vez o Espírito de Deus falou para mim, dorme de calça. Irmãos, eu sei que isso para alguns é loucura. Cada um tem a fé que alcança. Se você não alcançou, eu alcancei essa. Então, se tiver muito quente, eu tô passando mal, que aqui no calor é terrível. Aí para dormir, debaixo da coberta, eu até ponho uma bermuda. Mas de manhã, a calça já tá do lado aqui. Eu já ponho a calça. Não ando de qualquer maneira, ok? Eu vejo que a santidade tem a ver também com a veste, tem a ver. Não adianta, gente, tem a ver, gente. Pode discordar de mim, é direito de cada um, mas tem a ver. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Como você está tratando aí? Você está assimilando, imitando o mundo? Eu postei lá, eu compartilhei lá na internet lá, o esmalte lá da Pombagira lá. E a Pombagira é que foi falado no centro, né? E esse negócio de maquiagem eu tenho implicância, gente. Por quê? Eu fui trabalhar uma vez aqui, chegou um rapaz aqui, que ele comprou uma pizza. E ele chegou para mim e falou assim, ô Felipe, tá trabalhando? Eu falei, não, eu tô parado. Na época, né? Tem um negócio bom para te oferecer. Daqui a pouco vem ele. Daqui a pouco ele veio, trouxe um outro rapaz, me apresentaram lá um produto, não vou dizer qual é, não importa qual é. Esse produto vendia maquiagem, perfume, produtos para o corpo, coisas do tipo, né? Vocês sabem, né? Produto em geral. Maquiagem, negócio de cílio, tudo que você imaginar nessa área. Aí ele falou, não, é tantos por cento que você ganha, você vender, tal, você compra o kit é tanto.
Na época eu tinha até um dinheiro guardado, eu tinha como comprar também. Eu estava parado, eu estava trabalhando, mas não de carteira. Estava como autônomo, mas estava trabalhando, mas não tinha registro. Mas parado que eu citei é que eu estava parado de empresa, não estava trabalhando em lugar nenhum. Estava trabalhando de autônomo. Mas ele me ofereceu, eu fui, comprei o kit. Foi R$ 300 o kit na época. O kit chegou numa caixa do correio. Naquela noite eu tive um sonho, mas real demais. Eu vi o diabo rodando a minha casa. O Sheldin tava rodando a minha casa. E, e um dos nomes dos produtos era Bel. Bel outra coisa. Bel não sei o quê. Bel, não sei. Bel é o nome de um demônio. Um dos produtos começava com Bel. Aí, depois que eu me liguei. Mas eu não orei antes. Isso que dá. O indivíduo não ora. É experiência, mas não orei. Aí o senhor falou assim para mim: nós não fazemos aliança com isso. Aí eu fiquei. Aí ele me deu o sonho também. Ele falou assim e me deu o sonho. O diabo procurando. O diabo chegava aqui na minha casa e falei: cadê os meus produtos? É meu. Ele ficava caçando onde estava. Ele ia debaixo do tanque. A caixa de papelão estava lá. E ele dizia: isso é meu. No outro dia eu desfiz o cadastro na hora. Não tem isso não. Desfiz o cadastro. Eu devia ter orado. Errei. Tudo bem. Devia ter errado. Eu devia ter orado. Eu errei. Mas foi experiência. Desfiz tudo. Desfiz. Sabe, então, é experiência para nós. Então, tem coisa, gente. Você vai ganhar o seu dinheirinho. Será que é de Deus? Será que é? Ô, gente, ora a Deus. Ora o Eterno. Quando o Eterno falou para mim que quem deixa a barba crescer honra ele, deixa a barba, o homem que deixa a barba, honra ele, eu não consultei nem carne nem sangue. Eu segui a orientação do Eterno. Foi a direção que ele me deu. Eu tenho barba até hoje. Eu aparo ela de vez em quando? Aparo, mas minha barba tá aí. Se eu raspar meu rosto, em alguns casos você pode raspar a barba. Luto, alguém morreu, voto, casos. Foi envergonhado pela mulher. Tem isso na Bíblia. Tem tudo lá na Bíblia. Lá. Então, não tem nenhuma situação para raspar a barba. Se raspar a barba, tá quebrando 2 mitzvah. Ornamento de mulher e danificando a ponta da barba. É Torá, gente. Barba não nasce em mulher. Você já sabe por quê. Ué, que isso é a natureza. Por que barba só nasce em homem? Se a mulher nasce barba é porque tem hormônio masculino. Porque barba só nasce em homem. Em alguma variação genética nasce em algumas mulheres. Mais raro. Muito raro. Barba só nasce em homem por causa do hormônio. Então, observe como Deus fez. Barba no homem e na mulher não. Tu raspa a barba e fica igual a mulher. Já quebrou o mandamento. Eu sei que eu não vou dizer que quem raspa a barba não vai ser salvo. Não está na minha competência falar isso aqui. Eu não sou juiz. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Então, quem raspava a barba eram os romanos. Nenhum judeu raspa a barba. É vergonhoso para um judeu. Quanto mais no primeiro século. Nos tempos bíblicos, raspar a barba. Não raspava. Ah, mas isso é mandamento para judeu. Bom, eu fui enxertado. Na verdade, eu sou sefaradi, ou bineno, sim. Eu sou judeu mesmo, mas ainda que eu não fosse. Peraí. Se Deus deu barba no homem, por que eu tô raspando? Aí você vai falar assim, irmão, eu trabalho. Eu trabalhava dentro de um restaurante, irmãos. Eu trabalhava dentro da Sodexo, eu tinha que raspar a barba. E eu dizia, Senhor, me dá um trabalho que eu possa trabalhar em casa e pregar a palavra. Eu falei com Deus assim. Tô aí. Saí da Sodexo e tô trabalhando até hoje. Não me falta nada. Graças a Deus. Deus criou os meios, pude deixar a barba crescer. Então, tu tem fé? Ora a Deus,
Senhor, me dá meu próprio negócio, para que eu possa cumprir essa mitzvah também. Aquilo que você vai fazendo voluntariamente e dedicando a Deus, voluntariamente buscando, Deus vai te realizar. O problema é que as pessoas nem sequer oram, nem sequer questionam, nem sequer falam com Deus. Deus é o último a saber de tudo. Então, as nossas experiências, irmãos, contam nisso. É muito importante. Eu falei que ia falar só pouco tempo, mas já tá vendo? Vou toda a vida falando aqui. Então, é muito importante, tá bom, irmã Maria Flor tá aí? A paz, né? Amém, minha irmã. Obrigado, tá? Que o Eterno abençoe. A irmã Maria Flor, bênção. Então, irmãos, é importante fechar as brechas da sua vida. Feche as brechas. Não deixe o inimigo entrar. Às vezes, irmãos, eu já passei muitas experiências, e as experiências é muito importante. Alguns irmãos já contaram algumas experiências. Hoje eu estava até falando do irmão Jorge, que contou uma experiência da vida dele. Os testemunhos de vocês, ficam à vontade lá no grupo para vocês contar o testemunho. Tá? Não tem proibição de vocês chegarem lá e contar o testemunho de vocês. É muito edificante. Tá? É importante vocês falarem do que Deus tem feito, as experiências. Então eu vi algumas experiências essa semana, muito importante. Então é importante chegar aqui, contar algumas experiências para vocês, né? Experiências que vocês tiveram. Toda vez que eu cito os unidos no ouvido, é ataque de Shedim. Não tenho dúvida. Aprendi com quem? Rebeca Brau. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu estudei o livro dela. E é real, acontece. Toda vez meu ouvido, daqui 5 minutos acontece alguma coisa. Ou vai acontecer. Quando me deu infecção urinária, irmãos, muito forte, me deu, que eu até hoje da pandemia não consegui voltar no médico, eu fiz o exame, tá guardado, mas o médico suspendeu, não voltou até hoje. Quando me deu infecção urinária, naquela semana eu senti uma bola enorme aqui, ó. Pá! Eu tava na sala quando eu senti. Eu falei, meu Deus, eu tava normal. Normal. Eu falei, alguma coisa é isso aí. Nos uniu dessa vez. Foi uma bola. Uma seta. Falei, meu pai, o que aconteceu? Passou alguns dias e comecei a sentir infecção. Nossa carne é fraca, irmãos. Todo mundo sabe disso. Por isso que eu peço sempre orações, irmãos. Nossa carne é fraca. O vaso é de barro. E aí começou a me dar infecção. Minha esposa já tinha recebido uma visão do Eterno, de uma luta que vinha, o diabo tentando colocar, e Deus me trouxe livramento. O diabo queria me atormentar. Deus me livrou. Então o que acontece? Precisamos nos revestir. Às vezes nem tudo é pecado. Às vezes é falta de revestimento, despreparo na área. Temos que estar sempre preparados. Por isso que tem que estar jejuando, orando. Não tem como você lidar com batalha espiritual, com esse tipo de libertação, se não tiver jejum e oração. Por isso que eu pedi aos irmãos para me ajudarem em jejum e oração, para poder ajudar a esse trabalho aqui, tá ok? Então, é muito importante nós compartilharmos. Então, aprendi e repasso. Então, tudo que você aprende, é importante você compartilhar de experiências que vocês tiveram com Deus, né? Muito importante, nesses casos aí. Tá bom, queridos? Deixo vocês hoje. Não, irmã Josi, não é essa marca não, é outra. Depois eu lá no grupo eu falo qual é a marca. Tá? Irmã Josi Amorim, Clarice Clepaldi, Eliana Muniz, um abraço à família Muniz todinha. O Eterno abençoe vocês. Reinaldo Ramos, grande abraço. Nosso querido Jorge Guerreiro, abraço na família. Paula Rezende, Cristiana Maria, nosso amigo Gabriel Cantarino, Milena Campoy, a paz, que o Eterno te abençoe. Cleiton Couto, que o Eterno abençoe a tua vida, meu irmão. Nossa irmã Esther, amém? Também grandes experiências, né, para compartilhar, né? Que o Eterno abençoe a irmã. Fica à vontade também para contar os seus testemunhos. Carlos Leite, Ivan Stalin, que o Eterno abençoe. Amém. Renata Grafen, amém. Que o Eterno te abençoe, minha irmã. Irmão Felipe, tô com a camisa de um time de futebol. Bezerro de ouro, irmão. Tô com uma estrela de Davi. Bezerro de ouro. Arranca.
Tira isso da tua casa. Tô te falando. Tira isso. É porta. É portal. Você pode não concordar comigo, mas eu não vou mudar de opinião. E não vou deixar de falar o que eu penso aqui. É bezerro de ouro. É porta. Amém? Fora outras portas. Tem crente que assiste filme de terror, tem DVD, joga isso fora. É lixo, lixo. Lixo. Uma camisa de caveira. Um maço de cigarro. Tudo brecha, brecha. Eu falei pra vocês que eu tava numa reunião aqui embaixo. Daqui a pouco veio, eu tava sentado, o irmão de Friburgo com a gente, nós na rodinha, ouvindo a palavra, sentado. Daqui a pouco veio o bafo de cigarro no rosto. Falei, tem cigarro aqui dentro. Alguém trouxe. Da família, né? Da minha. E tinha. Falei com a pessoa assim, pode tirar daqui isso aqui. Aqui não entra cigarro, não. Entra vinho, mas não entra cigarro. Porque vinho não é pecado. Agora, cigarro não entra. Aquilo que o Espírito te dá discernimento, eu tiro. Tem que tirar. Muitas coisas eu tirei. Aquilo que não provém do Eterno, o Eterno mostra. E o Eterno mostra. Eu falo para os irmãos porque é real. Ele mostra, isso aqui tá errado. Eu já contei para vocês que esse notebook aqui só quem usa sou eu. Sou meio enjoado com isso hoje. Hoje em dia sou. Ninguém... Nesse notebook aqui, pessoas estranhas não põem a mão, não. No máximo, minha filha, minha esposa, quiser ver algum louvor aqui no YouTube, até deixo. Deixei duas pessoas, eu vou colocar a mão num computador meu. Fui pra igreja, voltei. Na hora que nós chegamos, minha esposa falou, tem demônio no computador. Eu vi. Numa outra vez eu vi. Vai lá no já foi. Tem demônio no computador. Fui no histórico, acessaram pornografia no meu computador. Então, link, porta. Então, é importante estar no espírito. Porque, meu filho, fez coisa errada, Deus revela. Já teve situações, nós estávamos orando aqui, eu, minha esposa e outras pessoas, e Deus fala assim, espírito da mentira. Meu filho, meu irmão, minha irmã. Discernimento. E tinha. Espírito do engano. Tem pessoas que acham que engana. Espírito do engano. Aí na época, Deus mostrou realmente quem era o engano. Então, Deus mostra. Mostra. A coisa é tão séria que teve pessoas que eu tive a oportunidade de estender a mão, que o negócio é tão espiritual, irmão. Eu vou contar aqui porque é experiência para vocês. Quando a pessoa veio para eu assistir, ajudar, eu via um rato junto. Tem pessoas que vêm com espírito de consumo, de devorador. Irmãos, a coisa espiritual é tão real, que quando a pessoa veio, apareceu rato, literal. Aqui na minha casa. A pessoa foi embora, o rato foi embora. Eu falei, Rosângela, tá vendo o rato? Quando essa pessoa foi embora, esse rato vai embora. Tinha rato andando na minha cozinha. Nunca teve. É espiritual. Falei pra ela, porque Deus mostrou. A pessoa foi embora pra outra cidade, o rato foi embora. Chedinho. Tem pessoas que têm um espírito. Irmão, se você vê, existem espíritos tão feiosos, uma coisa tenebrosa. Se tu é um homem de oração e entrar na tua casa, você vê. Cansei de ver demônio na cara de pessoas. Quando as pessoas começam a se aproximar,
na minha vida. Tô falando literalmente aqui pros irmãos, contando coisas da minha vida. Eu conto aquilo que eu vivo, não que os outros vivem. Até conto alguns testemunhos para edificar, mas a maioria é o que eu vivo. Quando as pessoas se aproximam, eu mostro o estilo da vida da pessoa. Como Deus mostrou a pessoa rato, que a pessoa tem o espírito do rato, Deus já mostrou pessoas com o espírito de porco. Como assim, Felipe? Em vez de eu ver a pessoa na visão, eu vejo um porco. Sabe o que significa? Vida suja. Toda pessoa que se aproxima, se for uma pessoa boa, eu vejo luz, vejo o eterno. Mas se for carregada, eu vejo. Deus me revela na mesma semana. Discernimento. Isso é real. Eu tô falando porque é real. Tô contando aqui, ninguém é obrigado a acreditar. Mas eu tô falando o que é. Quando se aproxima alguém e tem um espírito, Deus revela. Shedim, revela tudo. Então, é importante comunhão tua com o céu. Muito importante. Porque aí você vai discernir o que é e o que não é. Amém? Então, observa isso aí na tua vida também, tá bom? Para que você possa... Mas eu recebo e oro. Se Deus dá a oportunidade de libertar, o porco pode deixar de ser porco. O rato pode deixar de ser rato. Existe... E, gente, é tanta experiência, se for contar aqui... Tem pessoas que tudo bota a mão nessa caneta, a caneta quebra na mão. Bota a mão nesse notebook, ele queima. Isso é demônio. Bota a mão no chuveiro, o chuveiro quebra. Bota a mão na luz, a luz queima. Isso existe? Existe. E é demônio. Gente, nós não sabemos o grau de espiritualidade negativo ou positivo se nós não tivermos discernimento. Então é um dom que você tem que buscar. Discernimento. Já passei situações de Deus mostrar satanistas na live. Bruxo. E Deus revelar minha esposa também. Então, eu fico só de olho. Espiritualmente falando, eu não sei, Deus não me mostra quem é, mas eu fico ligado quando ele mostra alguma situação. Quando eu vou ser, alguém me atrai minha confiança ou minha amizade, Deus me mostra previamente. Já aconteceu muitas vezes esses anos de vida, de caminhada. Previamente ele me mostra. Quando pessoas vão se aproximar, ele me mostra o estilo e o jeito que a pessoa está vindo. Tem pessoas que Deus me mostra como um tronco cortado. Ou às vezes um tronco cortado, às vezes eu tenho que ter o discernimento da visão. Ou um porco, já vi pessoa. Deus mostrou essa vida, essa pessoa é igual um porco. Assim mesmo. Gente, os irmãos não têm ideia o que é espiritual. Tá ok? Infelizmente, muitos estão dormindo. Amém? Então, qualquer brecha, gente, que você der. Por exemplo, vou contar o último testemunho. Eu não ia demorar esse tempo, mas eu vou contar. Doce em 27 de setembro. Vocês sabem o que acontece em 27 de setembro? É oferecido um doce. Minha mãe já foi lá do outro lado, do lado das trevas. Meu padrasto tinha centro dentro de casa. Em 27 de setembro, ou 22 ou 27, não me lembro exatamente se é 22 ou 27 de setembro, é pego doces, é levado para centros. Eu já fiz parte. Então, eu já fui quando era criança. Minha avó era evangélica, mas a minha mãe seguia esse lado. E na época, faz uma mesa e distribui bala nessa data para Cosme Damião. São santos também da igreja católica, os católicos também doam. Mas no centro, à noite, é feito alguma coisa. Na minha época, nas vezes que eu fui, eu tinha 8 anos. Na época. Minha mãe tinha acabado de se converter. Meu padrasto também. Desfez tudo que era do centro. E um dia, eu faltei 2 dias de aula por causa do Cosme Damião. Com temor de pegar um docinho e
ser influenciado por comida de demônio. Irmãos, a coisa é séria. Tô falando que tem criança que adoece. Aí o que aconteceu? Eu voltei 2 dias, só que ainda tinha bala guardada, tinha lojas que doavam bala. O que eu fiz? Quando o cara lá da loja doou bala, jogou bala pra gente, fui lá e peguei. Eu era criança. Fui lá e peguei. Na época eu tinha o quê? Uns 10 anos, 11? Não lembro. Lembro, 11 anos, 12. Eu fui, peguei a bala e fiquei com aquela bala ali na mão. Aí um rapazinho sentou do meu lado, um menininho também. Aí ele olhou, eu tava com um pacotinho de bala. Eu falei, essa bala você comprou ou ganhou? Eu falei, comprei. Quer trocar por essas aqui? Aí troco. Ele, quer enganar os espíritos, né? Aí eu peguei aquela bala, chupei. Fui embora pra casa. 2 horas da manhã. Eu tô falando literal. Me deu uma inquietação. Olha que rola. Pedi minha mãe, me deu um negócio no pé. Minha mãe me trouxe uma palmada 2 horas da manhã. Eu deitei. Irmãos, eu não me esqueço disso. Minha cama era de frente para um corredor. Assim, o corredor era assim o quarto era assim de frente. Eu vi um chedinho de olho aberto voando do tamanho de uma criança de 5 anos de idade. Eu vi um chedinho de olho aberto. A coisa é tão tenebrosa. Olha, é a imagem de uma criança, cabeça, braços e perna. Só que é tudo escuridão. É como se fosse treva mesmo. Não tem olho, você não vê olho, você não vê boca. E aquilo não anda, flutua, rápido. Aquilo veio entrando assim. Quando eu vi aquilo entrando, eu tinha acho que 12 anos, eu virei pro lado e já chamei minha mãe. Aí ela entrou e falou: o que houve? O que houve? Meu padrasto não queria nem deixar, não, mas ela foi lá. O que houve? Aí na hora que eu virei pra ela, não tinha mais nada. Aí ela falou assim: o que houve? Eu falei: eu vi uma criança, tal, porque eu não sabia o que era, né? E aí meu padrasto começou a orar. Minha mãe caiu endemoniada na hora. Na hora. Ela ficou possessa. Eu não, mas ela ficou. Então, por causa de quê? Doce oferecido. Eu não estou dizendo que todo doce que é dado e come da minha é oferecido. Mas se é oferecido ao ídolo, pela Bíblia está errado. Eu já tinha me convertido, eu não podia ter comido. Ou barganhado lá. Então, existe sim. Se a comida. Me desculpe aqui se vai incomodar alguém. Todas essas datas do calendário gregoriano que foi dado pela Igreja Católica são datas comemorativas a ídolos. É brecha. É porta. Se você não quer que o cheirinho entre na tua casa, fecha a porta. Para de comemorar todas essas festas. Aí você vai escolher entre agradar seus parentes ou agradar o Eterno. Porque tem pessoas que falam assim pra mim: ah, mas as datas comemorativas, minha esposa não entende isso, eu tenho que sair no dia de namorado. Você vai comer comida de demônio por causa da sua mulher? Você vai comer dia 25 de dezembro, dia do Deus Sol, para agradar sua mãe? Ama a Deus em primeiro lugar, filha, é mandamento. Não tem negócio, você não tem opção. Se você quiser desobedecer a Deus, é contigo. Agora, a opção é uma: obedecer a Deus acima de todas as coisas. Não, se você quer o eterno, não comemore essas datas festivas do calendário gregoriano. Você que está na Techuvá, faça as festas bíblicas. Honre ao Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. Não honre a demônios. 25 de dezembro, não comemora o nascimento de Cristo. Ele não nasceu nessa data. Isso é mentira. Ele nasceu lá em setembro, outubro. E ele nem mandou comemorar. Não é mandamento comemorar a data de nascimento dele. Tá ok? Eu paro por aqui. Agradeço os irmãos, tá? Pela oportunidade. Desculpe o horário, irmã Graça. Um grande abraço, irmão Nelson. Tá, irmã Graça? Manda um abraço pro irmão Nelson. Tá? Um grande abraço, meu querido irmão, para todos vocês que estão aqui, o Cadu, todos vocês estão aqui, tá bom? Desculpe pelo horário, mas a internet caiu, mas foi importante a gente ter orado, tá ok? Foi importante a gente ter buscado o Eterno e agradecemos aqui em nome de Yeshua, tá bom? O nosso testemunho é muito importante. Amém?
Amém. Discernimento espiritual. Amém. E o nome do canal colocou assim, Yeshua é o Salvador. Aí depois falou Jesus Cristo. Aí não. Cada um, cada um faz o que quer, mas usa o nome Yeshua só, filho. Por que vai usar Jesus? Um nome fabricado aí pela igreja, gente. Né? Todas essas datas. É muito importante vocês entenderem que as datas têm a ver com o serviço ao Eterno. Datas festivas, essas datas, elas têm uma influência no mundo espiritual muito grande. Por exemplo, teve um dia que eu critico porque eu tenho por que criticar. Tinha um pastor que estava fazendo festa junina de Cristo e disse que estava ganhando alma. Meu filho, você não ganha alma levando a pessoa para apostasia, não. Eu não essa tentativa de criar métodos para atrair pessoas, isso é de um nível tão ridículo. A pessoa faz country de Cristo, festa junina de Cristo, para chamar público. Meu filho, se a pessoa quer o eterno, que se encaixa à vontade do eterno. Você não tem que criar método para agradar jovem, agradar idoso, agradar mulher. Não existe isso. O evangelho é arrependa-se. Tu quer, tu não quer, problema é seu. É assim e acabou. Tu oferece um evangelho genuíno. Eu não quero isso, não. Eu quero um evangelho mais light. Meu filho, tu vai ficar sentado esperando. Porque Deus não vai mudar o caminho dele. Não vai largar seu caminho para te agradar, não, filho. Você não é melhor do que João. Você não é melhor que Pedro. Você não é melhor que Tiago. Você não é melhor que Estevão. Então, ou tu se arrepende ou vai para o inferno. É isso que os pastores deveriam fazer. Só que os pastores, alguns, estão mais interessados em encher a igreja porque estão preocupados com o número, porque estão preocupados com o ministério deles, que estão preocupados com o dinheiro, que estão preocupados em ser famosos. Estão preocupados em mostrar para o público que eles são pastores. E que tem uma igreja e que tem um público. Agora, o homem de Deus está preocupado se essa alma está indo para o inferno. O verdadeiro profeta fala o que Deus quer. O verdadeiro pregador anuncia a verdade. Se duas pessoas vão se converter, ou uma, é o Espírito Santo que convence. Eu não tenho que largar esse caminho. Aí eles usam palavras de Paulo, fiz-me de louco para ganhar os loucos, fiz de judeu para ganhar... Por favor, gente. Yeshua fez o quê? Quando ele entrou em Cafarnaum? O que ele fez? Arrependei-vos. O povo não se arrependeu. O que ele falou? Lê lá, Mateus 11, 20. Tu oferece o evangelho do jeito que Deus deu. Do jeito que Yeshua mandou. Você oferece a palavra do jeito que ele deu. Se o povo quiser, amém. Yeshua falou isso. Vá para uma cidade. Entre na casa que deixar entrar, que for digno dessa paz. Se não quiser ouvir, bate o pé, sacode e vai para outro lugar. Yeshua não mandou você adorar. Yeshua não mandou você insistir. Yeshua mandou você pregar. Arrependa-se. Se o povo quiser ouvir, continue ali. Eu não sou obrigado a ficar insistindo para quem eu não quer. Por isso que eu falo, irmãos. Não está satisfeito com o que eu estou pregando palavra de Deus. Eu estou pregando salvação de alma. Se o que eu estou falando não agrada, meu filho, eu não vou mudar discurso, não. Porque, primeiro, o evangelho não é meu. Não foi eu que escrevi. Não foi eu que ensinei. Eu só sou um pregador que prega aquilo que ele mandou pregar. Então, se eu largar esse caminho e começar a mudar palavras e começar a colocar mensagens light, distorcendo, às vezes, omitindo, não falando aquilo que tem que ser falado, sabe o que eu sou, na verdade? Se eu começar a omitir, mudando, maciando, não falando o que você tinha que ouvir, sabe o que eu sou? Eu sou um sem vergonha. Eu sou um pilantra. Eu sou uma pessoa sem compromisso com o reino. Sabe? Descaradamente, uma pessoa sem compromisso com o céu. Por isso que o verdadeiro pregador, ele fica firme naquilo que ele diz. Passa um ano, passa dois, daqui 10 anos você vai ouvir eu falar a mesma mensagem. Se você ouvir eu pregando outro tipo de mensagem macia, eu desviei, gente. Deus, o eterno me livre. O verdadeiro pregador continua falando as mesmas coisas todo ano. Assim você não vai ganhar ninguém, não importa. Deus não me chamou para ganhar ninguém, Deus me chamou para eu pregar. É ele que entra na vida da pessoa. João Batista, o que ele fazia? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Yeshua falou, arrependei-vos.
Arrependei-vos. Quem quiser se arrepender, vem para cá. Quem não quiser, procura outra igreja que masseia o ego, né, dá tapinha nas costas, dá melzinho. Agora, não vai ser salvo. Porque a palavra de Deus, salvação, é condicional à sua posição diante do Eterno. Se tu andar no caminho largo, meu filho, só tem um lugar que o caminho largo leva. Me desculpe aqui. Caminho largo não leva o céu, não. Caminho largo não leva a salvação. Caminho largo leva o inferno. Caminho largo leva a perdição. Foi Yeshua que falou. Então, meu filho, pode vir o reverendo, o bispo, o Papai Noel, sei lá mais quem. O ET. Entre pelo caminho largo. Deus quer o coração. Tem uns pregadores que falam isso aí. Jamais vai ser salvo alguém que anda no caminho largo. Se você está com a vida torta, você está em perigo de perder a salvação, filho. Ai, irmão Felipe, eu estou em adultério. Você está em perigo de perder a salvação. Ai, irmão Felipe, eu estou em idolatria. Você está em perigo de perder a salvação, meu filho. E quanto Deus está te dando chance, tira isso da tua vida. Muda. Porque amanhã pode ser tarde. E Deus não vai largar seu caminho para você, porque ele já avisou pelo filho dele que não vai. Não vai. Caminho largo leva para o inferno. Caminho estreito leva para o reino de Deus. É simples de entender quando a pessoa quer o eterno. O problema das pessoas que criaram o Satanás, o capeta, ele introduziu na mente das pessoas que Deus é amor ao ponto de deixar você do jeito todo errado ser salvo. Isso é doutrina de demônio, gente. Deus não vai permitir o adúltero entrar no reino de Deus. Vai entrar no reino de Deus ex-adúltero. Deus não vai permitir que o mentiroso entre. Deus vai permitir o ex-mentiroso. Deus não vai permitir o idólatra entrar. Deus vai permitir o ex-idólatra. Se você quer salvação, posicione-se. Aí você observa que esse sistema todo que está aí não está trabalhando de fato para Deus. São os rabiscos aí que estão espalhados aí que estão trabalhando para o eterno. Os profetas, né? Elias falou, só tem eu. Não, tem mais 7.000, mas é pouco. Porque o profeta de Baal são milhares, e de milhares, e de milhares. Amém? Então foca na salvação da tua nefesh, tá bom? Amém. É complicado, né, minha irmã? É difícil, né, minha irmã? São Nicolau é brabo. Carnaval, né? Isso tudo aí é festa pagã. Amém? Um abraço, tá bom? Amém? Fiquem todos na paz. Vou orar agradecendo e até a próxima. Pai, em nome de Yeshua Machia, agradeço por esse tempo estar aqui falando com o teu povo, que o seu povo, ó Pai, venha entender a sua vontade e restaurar os muros da vida deles, ó Pai. Que eles possam restaurar esse trabalho pessoal deles, essa vida diante do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço pelos meus irmãos que estão aqui, que eles venham, Pai, estar na tua presença, vigiando, orando, se consagrando, buscando a cada dia te agradar, não a homem, vai agradar a ti. E que eles possam, ó Pai, estar buscando a restauração desse muro, das vidas, deles próprios. Que eles possam alcançar a salvação. Dá livramento ao teu povo, vida, guarda a minha vida, minha casa, nos livra do mal, nos protege da queda, me guarde, Senhor, guarde o teu povo também. Eu peço que o seu povo venha receber de ti a direção. Que nessa madrugada o teu povo venha receber do Senhor. Um grande abraço a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, e até a próxima. Se assim, Yahuwah nos permitir, até. Um grande abraço, um abraço a todos, os que vão assistir depois, uma boa noite, tá bom? E quem vai assistir amanhã, bom dia, outro dia, amém? Que o Eterno venha abençoar vocês. Maria Afro, um prazer, todos vocês, Nelson, uma graça, todos vocês estão aqui conosco, tá bom? Grande abraço. Shalom.